Agora, voltando aqui para o nosso assunto da aula, né? É uma continuação da aula passada, na qual a gente discutiu integrais duplas, tá? Só que a diferença é que hoje a gente vai fazer em coordenadas polares. Na semana passada, a gente fez a integral dupla, as integrais duplas, nas coordenadas retangulares ou cartesianas, tá? X e Y. As coordenadas polares são classificadas, né? São os valores R e θ, o raio e o ângulo, para você encontrar o ponto. A gente conhece já esse tipo de coisa lá da geometria analítica, do CGA, tá? Existe uma relação entre esses dois sistemas de coordenadas, então não tem muito problema em a gente fazer integrais duplas em outro sistema de coordenadas que não seja o cartesiano. Existe uma justificativa por que a gente faz em coordenadas cartesianas ou por que eu vou fazer em coordenadas polares. Daqui a pouco eu chego lá. Tá? Antes eu só queria lembrar, então, as coordenadas polares em roxo, as coordenadas cartesianas em verde aqui. Tá bom? Então, num sistema cartesiano qualquer, né, se você localizar um ponto no plano cartesiano, você pode dar as coordenadas desse ponto, né, de duas maneiras. A tradicional é você falar, né, a componente x e a componente y. Então você anda x para a direita, y para cima e chega no ponto P. Outra maneira seria você dizer o seguinte: bom, eu dou o tamanho, né, a distância até a origem. Essa distância é, sei lá, 5 unidades. E eu falo que faz um ângulo aí de, sei lá, 28 graus com horizontal. Então, se eu te der o tamanho do raio, né, e a posição angular, o ângulo que ele forma com um eixo base, você também chega no mesmo lugar. Então, são dois sistemas que, em princípio, podem ser trabalhados para chegar ali no mesmo ponto, né? Em álgebra vetorial é muito comum. Então, a gente conhece, né? Aqui é simples de ver que tem um triângulo retângulo, né, cujos catetos valem aí na base x. Esse cateto que está na vertical vale y, né, o y verde, e a hipotenusa vale r. Então, da trigonometria, né, das definições de seno e cosseno, a gente tira tranquilamente que x é r cosseno θ, y é r seno θ, né, uma só, tá? De brinde aí. Você fala, quem que é o seno de θ? Você vai olhar e vai falar, bom, seno de θ aqui é o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto é y, a hipotenusa é r. Bom, se você passar o r multiplicando, o y fica isolado como sendo r seno θ. E é justamente essa a expressão que está aí. Então, a partir da definição mesmo de seno, cosseno e tal, você chega lá. E a terceira e última, embaixo dessa que eu destaquei em rosa aí, é justamente a expressão do Teorema de Pitágoras, né? Não tem muito segredo também. Então, deixa eu limpar só aqui. Essas são as relações entre os dois sistemas de coordenadas. Então, é possível, se eu te der as componentes r e θ no sistema polar de coordenadas, você transformar eles em x e y. E se eu te der x e y, você consegue transformar e encontrar o valor de r e o valor de θ tranquilamente. Então, existe uma transformação de um sistema para o outro e a transformação inversa para trazer o sistema lá da frente para aqui, para o sistema aqui de trás. Tá? Então, é exatamente isso que eu quero dizer aqui embaixo, né? Nada muito diferente disso. Então, você tem um ponto em coordenadas com x e y, é a mesma coisa que você ter o ponto nas componentes cartesianas r θ. Onde tem x, você pode substituir tranquilamente por r cosseno θ. E onde tem y, você pode substituir tranquilamente por r seno θ. Bom, tudo isso só para discutir, só para mostrar que existem, né? Existe mais de uma maneira de você
trabalhar, mais de um sistema de coordenadas com o qual você pode trabalhar. Isso com sistemas bidimensionais, né, planos. São os dois mais tradicionais, vocês já conhecem, já devem ter tido acesso a isso na física também, além do CGA, do cálculo no passado, hoje, em outras disciplinas aí aplicadas. É tradicional. O sistema de coordenadas tem vários, tá? Além desses dois ainda tem vários outros, pelo menos mais uns 7, 8 ou 9. Esses dois são os mais trabalhados. Tá? Então vamos lá. Agora que vem, né, a parte da justificativa por que a gente acaba tendo essa questão das integrais num sistema ou em outro sistema. Então o sistema cartesiano, por construção, ele é utilizado preferencialmente em problemas que apresentam simetrias retas, né, entre aspas aí. Né, tipo, simetria reta é um retângulo ou um quadrado. Isso aqui tranquilamente você consegue descrever com x e y, né, com coordenadas cartesianas. Enquanto o sistema polar de coordenadas, ele é desenhado e tem grande aplicação para simetrias circulares, que envolvem ângulos, né, variações de raio, ou figuras que tenham bordas assim arredondadas, tá certo? E eu destaco aqui, como eu já tinha falado para vocês, há diversos outros, vários outros sistemas de coordenadas e relações possíveis entre eles. Aqui na aula de hoje, a gente vai concentrar e trabalhar basicamente no sistema polar. Tá? Claro que baseado no cartesiano, que é o que a gente já conhece. Então, na semana passada, a gente já falou do elemento de área, dA, né, no sistema cartesiano. Então, você pode relembrar aqui, ó, que se você tem... Lembra lá? No cálculo, quando a gente vai fazer uma integral, né, rapidamente, aqui você tem o plano cartesiano, para uma dimensão, em ano passado, isso aqui, ó. Tá lá a sua função, e aí você quer integrar entre dois valores possíveis. Então, você integra desde x igual a A até x igual a B. Então, você tem um intervalo aqui, ó, para a variável x. Perfeito? Perfeito. Agora, aqui no CFVV, cálculo com várias variáveis, você já viu que o sistema ele é tridimensional, né? Por quê? O seu domínio está aqui embaixo, vai ser ou todo o R2, ou vai ser alguma região dele, né? Alguma partezinha dele aí. Então, em geral, a gente trabalha com um intervalo para x, aqui embaixo, e um intervalo para y. Tem que dar os valores das variáveis. Semana passada eu fiz isso, né? E aí quando você cruza essas informações aí, os valores de y com os valores de x, tá certo? Aqui você tem a sua região do intervalo realmente que você quer. O resto aí é projeção, né? Você pode pontilhar. O que interessa é essa parte mais amarelinha aqui no centro. Tá? E claro que essa parte amarelinha aqui no centro, ela pode ser subdividida, né? Tanto em partes menores aqui em x, fazer dx, pedacinhos pequenininhos, como em y, dy, vários, né? Então você vai ter infinitos, ou a ideia seria essa, né? De infinitésimos elementos de área quadrados aqui, assim, pequenininhos, bem pequenininhos. Um lado dx e o outro lado dy, tá certo? Então é exatamente isso que a gente tem aqui, esse elemento de área. E esse elemento de área vai ser componente né, da tua região de integração, do domínio lá. Tá? Então deixa eu limpar isso aqui. Só lembrando. Então tá aí. Vamos acompanhar a linha de cima, em coordenadas cartesianas, a gente tem então o elemento de área, bem definido com dy dx. E para obter o valor do dA é só multiplicar. dy vezes dx te dá o elemento de área. Tanto é que a gente integrava, a integral dupla, lembra? dx dy ou dy dx, tanto fazia, que era o elemento de área. Em coordenadas polares, por sua vez, tá vendo? Quando você tem uma superfície não, uma região curva, né? Seria essa regiãozinha aqui, ó. Tô mostrando para vocês. Lá na sua região de integração, né? Ela tá cheia de coisas assim, tá? Então, escrever isso em coordenadas cartesianas é difícil.
é possível, mas fica muito mais difícil, muito mais complexo a conta, né? Então, o que nos interessa aqui é que quando a gente tem regiões, né, do domínio que você quer integrar ali para obter o volume, para obter qualquer informação interessante para você, e aquela região é uma região que não é reta, né, que não é cheia de retângulos, quadrados ou coisas que você possa definir de maneira cartesiana, se for circular ou, né, elementos de círculo, coisa do tipo, que é o caso aí, o ideal é você definir essa região em coordenadas polares. Então, essa região DA aqui, como é que a gente faz para escrever ela em coordenadas polares? Não é muito difícil, né? A ideia da área permanece sendo aqui numa aproximação infinitesimal, né? Se eu fizesse menorzinho ainda, a tendência é esse cara aqui se aproximar de um retângulo, né? No limite do limite do limite. Então, a ideia é fazer base vezes a altura, né? A altura eu destaquei em amarelo aí. No limite que o DR vai ficando menor ainda, tanto esse lado aqui quanto esse tendem a ter o mesmo comprimento, tá certo? Então é como se fossem as laterais aí de um retângulo, e a base do retângulo seria o próprio DR. Então é o DR, que é a base, vezes a altura. Então a gente precisa descrever esse lado aqui, que eu destaquei em amarelo, que no limite tem o mesmo comprimento que esse, em termos práticos, né? Então, você já deve estar lembrado aí de uma circunferência. Veja aí. Se eu quero saber qual que é o comprimento de uma circunferência, o que eu faço? O comprimento dela é o perímetro dela, tá de acordo? Estão de acordo comigo? Alguém responde no bate-papo se está de acordo ou não, por gentileza. O perímetro dela é o quê? 2πr. 2πr. Tranquilo, né? 2πr. Bem? E se fosse meia circunferência, qual que seria o perímetro dela? Meia circunferência, não uma circunferência inteira. Agora aqui não sei se eu vou conseguir deixar meia certinho, mas, né, se a gente cortar assim, deixar. Meia circunferência seria πr, né? πr. 2πr sobre 2, perfeito. Metade do que a gente tinha antes. Então, você concorda comigo que uma volta inteira tem 360 graus, né? Que é a mesma coisa que 2π. 2π. Aqui. Se eu quisesse fazer meia volta, dividir a circunferência por 2, eu vou dividir o negócio aí todo por 2. Vai ficar πr. E se você lembrar, meia volta, o ângulo raso, são 180 graus. Matematicamente é igual a π. Olha o π aqui, ó. E se eu dividisse na metade de novo? Né? Se eu dividisse aqui assim, ó, e quero saber qual que é o comprimento desse cara aí. Quanto é que vai ser? Metade da metade, né? Vai ser π sobre 2r, concorda? Π sobre 2 que multiplica o raio. E coincidência ou não, no caso aqui é não, né? 90 graus é π sobre 2. Então, não sei se você já concluiu alguma vez na sua vida, já deve ter feito isso anteriormente, que o comprimento de um arco para qualquer circunferência, se eu pegasse um arco qualquer aqui assim, ó, deixa eu limpar aqui para não ficar bagunçado. Deixa eu ver aqui. Tá. Se eu pegasse um arco qualquer aqui assim, ó, quanto é que vale esse comprimento? Isso é uma indução finita, né? Ora, quando era a volta inteira, eu fazia, né? Deixa eu chamar aqui de R. A volta inteira, 2π vezes R. Quando era meia volta, eu fazia meia volta, 180 graus, π vezes o raio. Quando era 90 graus, eu fazia π sobre 2 vezes o raio. E agora que eu tenho um ângulo qualquer, θ, esse comprimento aí vai ser o ângulo vezes o raio. O comprimento de qualquer arco de circunferência é o ângulo central, né, daquele arco, vezes o raio. Então, você já deve concordar comigo que esse cara aqui mede o ângulo aí é dθ vezes r, ou r vezes dθ, tanto faz. A ordem dos fatores não vai alterar
o produto, né, nessa multiplicação. Estão de acordo comigo? Então, essa parte amarelinha aí é a mesma coisa que teta, ou deteta, nesse caso, que é um incremento de ângulo, né, que é um ângulo, né, infinitesimal, vezes o raio. Tudo bem até aí? Vou limpar aqui, porque eu acho que aqui, ó, já está aqui. Foi exatamente o que eu fiz. Então, a área, essa região aqui dentro, né, o incremento de área, né, o dA, não é a região inteira, um pedacinho da região. Esse dA nada mais é do que a base vezes a altura. A base é o dr, a altura vai ser o arco daquela circunferência ali. R de θ, tá bom? Ou, trocando a posição, mandando o R lá para frente, vai ficar R de θ. Perfeito? Então, quando a gente está integrando lá, a integral dupla é na área. Eu estou integrando um elemento de área. Se eu tiver coordenadas cartesianas, é dx dy ou dy dx, o nosso elemento de área. Né? Lembra lá que tinha integral dupla, não sei o que, alguma coisa aqui? dy dx ou dx dy, esse é o elemento de área. Né? Estou somando em todos os elementos de área. Agora, se eu tiver em coordenadas polares, o nosso elemento de área passa a ser r de θ. Tá? Então, enquanto o xy aparece só o dx dy, o r e o θ aparece o dr dθ e ainda aparece esse fator de conversão aqui de ajuste, que é o próprio raio da circunferência. Então, deixa eu... E claro, se eu comparar as duas equações, a primeira com a segunda, né, ambas descrevem um elemento de área, cada um com suas características, claro, mas ambas elas são equivalentes. Então, se eu tenho um sistema cartesiano, né, uma integral dupla em coordenadas cartesianas, e quero passar essa mesma integral para coordenadas polares, lá na integral, no dx dy ou dy dx, eu simplesmente substituo o meu dx dy por r dr dθ. Porque, assim como o dx dy descreve um elemento de área, o r dr dθ também descreve um elemento de área. Então, você não está perdendo nada. Você só vai precisar saber o que é mais apropriado para você, no seu problema, na sua situação. Se é usar o sistema retangular ou se é usar o sistema polar, o sistema cartesiano ou o sistema polar. Né? E isso fica bem claro quando a gente está trabalhando e a integral pede para a gente uma região que tem, né, uma característica reta, retangular, cartesiana. Então eu já sei que vou trabalhar com xy. Se a minha região lá que eu quero integrar, né, a região do domínio é um retângulo, um quadrado, alguma coisa desse tipo, dx dy. Agora, se a base lá onde eu quero integrar, ela é né, característica circular ou semicircular ou segmentos de círculo ou qualquer coisa que seja oriunda, né, dessa escrita em que você tem um raio e um ângulo, então a gente tem isso aí. Então eu chamei o dA ali, é um fator de conversão, é justamente isso que a gente tem. Então, até aqui está claro para vocês? Tudo em ordem? Alguma dúvida? Quer que eu repasse? Tá tudo bem? Vou aproveitar para tomar uma aguinha enquanto vocês se pronunciam. Tá bom. Vamos prosseguir. Já molhei minha garganta, agradecendo então aqui a... Isto. Henrique, Ronaldo, obrigado. Seuna falou, ó, apanhava muito com coordenadas polares para achar limite de integração. É, tem essa. Seuna acho que já falou aqui uma vez, né, que já tinha feito um curso superior, se não me engano, né? Então já passou pelo cálculo, esse tipo de coordenada. Não é tão difícil, quer dizer, depende do problema, né? Se você começar a encrespar demais, até nos problemas cartesianos você pode ficar meio perdidão. Mas a ideia aqui não é essa hoje não, até porque nossa última aula eu não quero vorar ninguém. Vou trabalhar com coisa mais ou menos dentro do visível. Beleza, Seuna, mas vamos continuar então. Aqui, ó. Agora a gente vai para as integrais, tá? Então veja bem, então o exemplo, né? Quero trabalhar com dois exemplos
na aula e depois com alguns exercícios, pelo menos uns 2 ou 3 exercícios. Bom? Então, para calcular o volume de um sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide dado pela função de duas variáveis menos x² menos y² mais 16, devemos calcular a integral dupla da função. A gente viu semana passada que o volume de um sólido, né, é dado justamente pela integral dupla da função daquele sólido, ou daquela superfície no espaço, função de duas variáveis, numa dada região R do seu domínio. Tá? Nesse caso aí, ele já está dando na cara. Para o cálculo desse volume, a gente deve usar coordenadas polares. Tá bem? Por quê? Porque é um paraboloide, né? Um paraboloide... Cadê? Ele não falou aí, mas é um paraboloide circular, né? Tá claro aí que tanto o x² quanto o y² não estão divididos, né, por ninguém, então são os mesmos fatores, ambos estão divididos por 1, né? Melhor dizendo. Então a gente tem um paraboloide, assim, um paraboloide a gente já viu que é alguma coisa assim. Perfeito? Mas como você vê lá que o x, tanto o x quanto o y estão negativos, então na verdade é um paraboloide circular invertido, né? É fato. Então se você passar isso aqui é infinito, né? Esse cara vai embora, assim. Cresce, cresce, cresce. Mas se você cortar ele no plano z igual a zero, né? Você vai ter um capacete aí para calcular o volume. E a região que está na borda aí, ó, do seu domínio, você vê que ela é circular, né? Ou que fosse elíptica, qualquer coisa. Mas nesse caso, claramente é circular. Então a gente prossegue, tá bom? Anotei aqui a solução. Note que a região, acabei de discutir com vocês, né? R, ela é dada pela intersecção da função, um paraboloide circular invertido, né? Com o plano z igual a zero. Então desenhei em azul o plano z igual a zero, né? Os eixos perpendiculares. O paraboloide elíptico, fiz o desenho dele e cortei ele ali com o plano z igual a zero. Então, é o comentário do Seona aí. Como é que a gente faz para descrever essa região R que está destacada aqui, ó? Né? Alguém poderia falar, bom, como é que você chegou nesses monte de quatrinho aí? Monte de quatrinho, né? Uns quatrinhos pequenininhos aí. Como é que você chegou aí, Pedro? Eu cheguei aí porque quando z é igual a zero, quer dizer que a minha função vale zero. Então, se a gente colocar o zero aqui na função, né? Veja se você concorda comigo. Quando z é igual a zero, vai ficar zero igual a menos x² menos y² mais 16. Ou ainda, se você mandar o x² e y² que são negativos, só vai ficar x² mais y² igual a 16. Tá vendo? Quando z é igual a zero. E essa é a equação do quê? Você já trabalhou algumas vezes, né? Nesse semestre. É a equação da nossa circunferência de raio R igual a 4. R igual a 4. Certo? Então nessa condição, quando z é igual a zero, é a condição de corte aqui da nossa superfície, essa borda aqui, essa circunferência que aparece, que é um paraboloide circular, tem raio igual a 4. Então, 4 para a direita, 4 para cima, 4 para baixo, 4 para... Né? Todas as direções. Então, quando a gente quer descrever o limite, né, ou as regiões não, as condições para descrever essa função nas coordenadas cartesianas, que são r e θ, eu preciso definir o r. Beleza. Certo? A gente sabe que o limite da região, a borda, aqui em cima, né, onde está verdinho aqui, essa bordinha, tem um raio valendo 4, mas eu quero toda a região interna. Além da borda, eu quero... Então não é a circunferência, eu quero o círculo, né? Eu quero toda aquela região. Então, o raio vai desde o 0 até o 4. Ele sai desde o centro, né? Vai criando circunferências concêntricas aqui, até chegar o R igual a 4. Então você consegue
cobrir toda essa área. E para fazer girar, né, você precisa fazer o seu ângulo, né? Tipo, raio igual a 3 aqui. Tá? Você tem um ponto. Ah, não, para ter a circunferência eu tenho que fazer esse raio girar uma volta. 2π. Tá? 3.0001. Aí você tem aqui na frente. Tá? Gira e vai cobrindo. Então é assim que você cobre toda a região. Tá bom? Então, com isso a gente descreve a região R. Tá? Então, isso aqui são os nossos limites de integração. Semana passada a gente viu que se fosse uma região, se fosse um quadrado, ao invés de uma circunferência aí, se fosse um quadrado assim, né? Tivesse na origem lá do sistema, por exemplo, do 0 até o 4, em x, em y. Então a gente vai falar, x vai do 0 até 4, y vai do 0 até 4. Mas né, seria essa região aqui. Um quadradão. Nesse caso é uma circunferência de raio 4. Então não tem facilidade nenhuma em você querer descrever essa região em termos cartesianos. O ideal, portanto, é você descrevê-la em termos das coordenadas polares. E esses serão, claro, os nossos limites de integração. As variáveis da nossa integração agora serão raio e ângulo, não mais x e y. Então, vamos lá. Por sua vez, a função dada foi dada em coordenadas cartesianas, né, em x e y. Ela pode ser reescrita em coordenadas polares. Como, né? Então, a função original está aqui, menos x quadrado, menos y quadrado, mais 16. Eu botei esse menos em evidência, né? E dentro do parênteses ficou x quadrado mais y quadrado, que é exatamente a definição que a gente viu lá no início da aula, né? Teorema de Pitágoras, é o raio ao quadrado. Então, a função escrita originalmente em x e y, a gente vê que a gente consegue escrever ela em função do raio. Quer dizer, o ângulo nem está aparecendo aqui, né? O θ, não tem problema nenhum. Mas está escrito em função do raio, que é uma coordenada polar. Né? Na verdade, independe do ângulo, é por isso que não aparece o ângulo, porque o ângulo é independente. Quando ele está em qualquer ponto da borda aí, independente do ângulo que esse ponto faça com o eixo x ou com o eixo y, o valor do raio é 4. Então, aí você tem agora a sua função reescrita em coordenadas polares. E agora sim você pode passar para a integral. Como é que funciona, né? A forma tradicional, o volume, né? O volume é dado, semana passada a gente viu isso aí, vocês fizeram exercício também, então, pela integral dupla da função de duas variáveis, numa dada região, num dado elemento de área aí. Então, você soma todos esses elementos de área para formar a sua região R. Né? A hora que você soma, através da integral, todos os elementos de área, você tem a região R coberta inteirinha. Né? Então, no nosso caso aqui, já utilizando as coordenadas polares, a função a gente acabou de reescrever, 16 menos r ao quadrado. O elemento de área para a gente, coordenadas polares, é r, dr, dθ. A gente acabou de formar ele ali em cima, discutir. E por fim, os limites de integração, né? Olha, a variável que está mais dentro aqui, ó, de novo, é o raio. Então, eu coloquei o raio vai desde 0 até 4, né? É essa condição que a gente tinha aqui, ó. E o θ, né, o ângulo, vai de 0 até 2π. Para completar essa região, tem que sempre ir dando de 0 até 2π e o raio vai crescendo. Desde o 0 até... A primeira está ali. E a segunda integral, mais de fora, 0 até 2π. Tá bom? Então, aí sim está montada a sua integral, aí você integra, normal. Como você integrou em x, integrou em y, integra em r agora. Vai pegar esse cara aqui e integrar no r. Porém, como a gente tem uma multiplicação aqui, um r fora, antes, acho que é mais saudável aplicar a distributiva, foi o que eu fiz, e cheguei nesse resultado aqui, não integrei ainda. Né? E agora sim, não tem nada mais atrapalhando, você pode integrar, tem o termo 16r integrado, né? Vai ficar 16r ao quadrado sobre 2. Menos r ao cubo integrado, vai ficar r à quarta sobre 4. Claro que nos limites de integração desde 0 até 4. 0 a 4. Eu simplifiquei, claro. 16 com 2 fica 8r ao quadrado.
Então, aplico o limite de cima. Aplicar o limite de cima na sua função aqui, né, nesse resultado, menos o limite de baixo. Aí, teorema fundamental do cálculo aqui. Claro, o segundo lado aqui vai embora, né? Isso aqui é a mesma coisa que zero. Isso aqui dá para simplificar, né? Aí você faz do jeito que você quiser. Mas tem que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Assim, vai dar 128 menos 64. E não acabou ainda não, né? Tem que lembrar que falta integrar em θ. Resolve isso aí, vai dar 64 de novo, né? Esse resultado dá 64. E aí você vai integrar o 64 na variável θ. 64 é constante, né? Então, integrar ele na variável θ vai dar 64 vezes θ, desde 0 até 2π, que são os limites de integração. Bom, os limites de integração, 0 até 2π. Então, mais uma vez, o limite de cima, teorema fundamental do cálculo, né? Menos o limite de baixo. 2π vezes 120, 64 vezes 2π, 128π. E o outro termo dá 0, né? Então aqui a gente tem a solução de fato da integral dupla em coordenadas polares. E a gente obteve um resultado de 128π, que representa o volume, né? Então seria 128π metros cúbicos, centímetros cúbicos, ou unidade de volume, que é o que a gente está discutindo ali. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Leandro, não ficaria R ao cubo sobre 3? Não sei onde você está falando. Se for aqui, não. Aqui eu só estou multiplicando, né? Aplicando a distributiva. R ao cubo. R ao quadrado vezes R dá R ao cubo. A hora que você integra esse termo, né? Soma 1 no expoente, R a quarta. Dividido pelo novo expoente, dividido por 4. Tá? Então não tem R ao cubo sobre 3. Tá bom? Então, antes de integrar, você distribui ali. Tudo bem, Leandro? E Murilo, esse conteúdo vai cair na prova? Ou cálculo com setor? Acho que você está perguntando sobre as integrais duplas em coordenadas polares, né? Pode cair, pode cair. Mas a minha ideia não é ficar forçando muito, não. A última aula hoje não vou... Caso caia, não montei a prova ainda. Não vou ficar forçando demais, tá? A minha pergunta é, até aqui deu para vocês me acompanharem? Deixa eu diminuir um pouco aqui a coisa toda. Bom, aí o Murilo me pergunta, esse volume que você calculou, 128π, é do círculo lá da base ou não? É o volume, é esse volume aqui, ó. O 128π é isso aqui. É esse volume no espaço aqui, ó. Nessa região do espaço. Isso aqui tem 128π. Unidades de volume, né? Centímetro cúbico ou qualquer coisa do tipo. Beleza, moçada? Então, é o volume da região. Tudo em ordem? O Guilherme perguntou, o R de fora, aqui no parênteses, né? É de onde? É justamente o dA, Guilherme. Esse cara aqui, ó. É o elemento de área dA nas coordenadas polares, né? É R de θ, R de R de θ. A gente fez antes do exercício aqui, ó. O dA, o elemento de área, né? Que a gente vai integrar, vai somar todos os pequenos elementos. É R de R de θ. É esse cara aqui, ó. Olha aqui que veio aquele R aparentemente adicional, né? Beleza? Então tá bom. E é mais ou menos por aí. Não tem mais muitas novidades, não. Dá para apertar? O Seuna deve lembrar vários exemplos lá que torceram o pescoço dele. Dá para apertar, mas vamos com calma, né? Antes de apertar, vamos ver mais um exemplo aqui. Por meio de coordenadas polares, calcule a integral. Olha, a integral dupla, uma região R,
A função é cosseno de x² mais y², as variáveis dy e dx. Então, ele te deu a integral em coordenadas cartesianas, né? E pediu para você resolver ela em coordenadas polares. Tá bom? Onde R, por quê? É só entender por que olhando assim, poderia fazer em coordenadas cartesianas? Poderia, mas veja bem, onde R é a região acima do eixo x e dentro da circunferência x² mais y² igual a 4. Né? Então, a circunferência de raio 2. Ele quer que você integre aquela função lá, cosseno de x² mais y² nessa região R aí, ó. Então, a região do seu domínio que você vai aplicar para essa função não é uma região retangular, quadrangular ou reta, né? É uma regiãozinha, vou até pintar mais aqui, assim, essa regiãozinha que eu achurei aqui. Então, de novo, a ideia não é integrar para achar a área desse treco aqui. Isso aqui fica na base, né? E aqui acima da folha, flutuando, tem uma superfície dada pela função. Né? Então, o volume entre essa base aí, se você levantar, né, claro, palitinhos retos assim perpendiculares a essa base e até tocar a superfície, né? Então você vai definir um volume, onde a tampa é a própria função, a base é a região e as laterais são todas as alturas possíveis de cada ponto até chegar na função. Então é isso que a gente vai calcular. E por mais que ele tenha te dado a função em coordenadas cartesianas, fica muito claro que você deve usar coordenadas polares para resolver, justamente porque a tua região de integração não envolve, né, figuras retas, retangulares. Tá? Então, a primeira coisa importante é a gente determinar a região. Essa região aqui, ó, amarela, como é que a gente faz para definir ela em termos de R e θ? Alguém consegue ver uma solução? O raio varia de quanto até quanto, o θ, o ângulo varia de quanto até quanto nessa região aí. Né, para preencher todo o amarelo, né? Essa é a ideia. Veja, para preencher toda essa região fora do amarelo, é isso. O Silvana mandou uma sugestão, o Leandro mandou, o Murilo está chegando agora nas sugestões, beleza. Isso, em termos de raio, né, o nosso raio ele tem que sair desde a origem aqui, desde o zero, desde o ponto central, até chegar no 2. Então, desde 0 até 2. Concorda? Então, quando ele é 0, ele dá uma volta em torno dele mesmo, é um ponto. Aí vai crescendo, vai dando a volta. Na verdade, ele dá meia volta, né? Então, o meu ângulo, enquanto o raio vai crescendo, e vai dando essas meias voltas aí, o ângulo vai desde 0 até 180 graus, ou π radianos, né? O que é mais apropriado para a gente utilizar nas funções trigonométricas. Então, o raio vai desde 0 até 2 para cobrir aqui, né? E quando gira, 180 graus, ele cobre o outro lado também. Claro que fazendo todo o contorno possível aí. Beleza? Ótimo. Acho que a maioria do pessoal que está sugerindo aqui no bate-papo é isso. Aí, ó. Isso aí. Então, o raio vai desde 0 até 2. E o θ vai desde 0 até π. E eu queria que vocês entendessem que isso é um processo contínuo, tá? Não é tipo, eu pulo do 0 para o 2, depois eu pulo do 0 para o π. Não. Imagina que o raio é pequenininho, tá? O menor possível. Aí dá meia volta. Aí cresce um pouquinho no raio. Dá mais meia volta, né? Isso é um processo contínuo que vai preenchendo toda a região amarela. Bom? Muito bem. Então aí eu vou reescrever a função em coordenadas polares agora, né? Porque a função original estava nas coordenadas cartesianas x e y. Mais uma vez, x² mais y², por definição, né? Pitágoras. Tranquilo. É cosseno, então, do r ao quadrado. Então, essa é a função que a gente quer integrar. E agora a gente conhece os limites de integração, né? Tanto para o raio, quanto para o ângulo, para o θ. Não tem mais muito segredo. O que você vai fazer?
vai calcular a integral da função, dupla, né? Então você bota lá a sua função, a integral dupla, e já estou colocando os limites da integral. Ó. Dentro eu coloquei do raio, de 0 até 2, e fora, na mais externa, eu coloquei os limites do ângulo, do θ, de 0 até π. Então, na sequência aí, abri o elemento de área, por causa das claro, coordenadas polares, o dA vale R, dr, dθ. Agora, atenção. No caso anterior, a gente passava o R multiplicando. Aqui não, hein? Aqui é impossível fazer isso aqui. Impossível. Não pode. Porque esse R ao quadrado aqui, ele pertence ao argumento da função cosseno. Certo? Que está sendo multiplicado. Então, a função cosseno, se você quiser pegar esse R aqui, você pode passar ele multiplicando o cosseno. Aí tudo bem. Então, esse parênteses aí do cosseno, lembra, não é aquele parênteses de separação de operação, né, de multiplicação, soma, não. Aqui é uma função, ali dentro é o argumento da função. Então, não vai ficar R ao cubo, não. Vai ficar R ao quadrado vezes R. A função que você tem é essa aí. Perdão. Vai ficar R vezes cosseno de R ao quadrado. Então, veja aí, se você analisar esse cara, por si só, né, a gente falou, o cosseno é uma função trigonométrica e dentro dele tem outra função, que é um polinômio de segundo grau, na variável R. Portanto, é uma função composta. Já deve ter essa malícia, né? Essa altura do campeonato, eu espero que você tenha. E veja que essa integral que você está fazendo é uma função composta, multiplicada por R ainda. Né? Então, aqui que está. Essa parte preta é o que eu gostaria que você percebesse. Né? E a parte, né, a função composta é cosseno de R ao quadrado, sendo multiplicada pelo R. E o R é proporcional justamente à derivada do argumento do cosseno. A derivada do cosseno é 2R. E o que eu tenho fora é R. Então, são da mesma ordem, né? Um polinômio de primeiro grau, ambas. Assim, a gente tem que usar a técnica da integral por substituição para resolver essa integral aí. Tá? Não tem como fugir. Eu tenho uma função composta, e fora multiplicando, eu tenho alguém que é proporcional à derivada do argumento. Cai certinho no critério. E aí, quando isso acontece, você pega o argumento, chama de U, né? Faz a substituição. Então, o argumento é R ao quadrado, eu vou chamar ele de U. Se você derivar, né, em relação a R, du dr, deriva em relação a R, o lado esquerdo, deriva em relação a R, o lado direito, vai ficar 2R. E aqui faz toda a ginástica algébrica para isolar o dr, né, para isolar esse cara aqui. Né? Por quê? Porque aparece dr na sua integral. E você está mudando, está substituindo de variável, tá chamando o R de U. Agora, o R quadrado de U. Né? Então, você também vai ter que substituir o dr. Então, o que nos interessa são esses dois elementos aqui. Então, o que é R quadrado lá eu vou chamar de U. E o que é dr eu vou chamar de du sobre 2R. Então, se você olhar ali para a função que está em cima, a integral que está em cima, né? Você deve rapidamente ver que isso aqui virou U. Aqui. E onde tem dr aqui, eu vou substituir por du sobre 2R. Tá vendo? Como tem R no numerador e no denominador, eu já aproveitei para simplificar. Cortei os dois. Vai ficar du sobre 2, que nada mais é do que 1 meio que multiplica o du. Então, tirei ele da integral, né, uma constante multiplicativa. Pode sair da integral sem nenhum problema. E aí a gente continua com a integral. Quer dizer, bem simplificada agora, na verdade, porque é a integral de cosseno de u na variável du. Como se fosse cosseno de x dx. Aí você tem que pensar, qual que é a função que eu derivo que dá cosseno? Rapidamente você fala, bom, seno de x dá cosseno de x. Então, seno de u dá cosseno de u. Aí. Porém, nesse caso, a gente não para por aí, porque é uma integral definida. Né? Senão seria seno de x ou seno de u mais uma constante. Integração, não é o caso. Então, tem que aplicar os limites de integração. Só que você tem que se lembrar que esses limites de integração aqui, 0 e 2, eles estão fazendo referência à variável original. O raio vai desde 0 até 2.
O U não vai de 0 até 2. Tá? Então, você tem duas opções aqui. Ou mantém, como eu fiz, é o meu caso, eu mantive os limites originais, só que na hora que eu vou aplicar, eu já fiz a integral, né? Já integrei esse cara aqui, obtive a nova função. A hora que eu vou aplicar, eu tenho que lembrar que, na verdade, meu U, né, que é o artefato que eu usei para fazer a integração, na verdade, ele é R ao quadrado. E esses limites aqui são referentes ao R, né? Não ao U. Não é o U que vale 2, o U que vale 0. É o R que vale 2, o R que vale 0. Tá certo? Então, essa é uma opção. Foi a que eu usei aqui. Outra opção seria, não, eu quero manter tudo no U mesmo, não sei o quê. Tá, aí você tem que atualizar os limites de integração. Bom, como U é igual a R ao quadrado, aí você poderia falar assim, bom, se R igual a 0, então U é R ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0. Se R é igual a 2, que é o outro limite de integração, então U igual a 2 ao quadrado, que é 4. Aí você integraria aqui desde 0 até 4. E esqueci o R. Eu não acho muito justo, porque o R é a nossa variável original. Mas seria outra maneira de fazer, atualizando os limites de integração. Dá na mesma, tanto um caminho quanto o outro. Tá? Então eu deixei aí 2 ao quadrado, né, porque é o valor da variável original, menos seno de 0. Faltou um quadrado ali, mas não vai influenciar muito, né? 0 ao quadrado. Vamos colocar um quadradinho aqui. Né? R ao quadrado. Então, no fim das contas, a gente acaba a integral, né, aqui a primeira integral, concluindo que eu tenho seno de 4. E aí tem que fazer a segunda integral em relação à variável dθ. Seno de 4 é um número. Você pode extrair na calculadora se quiser, se não quiser, mantenha assim. Eu prefiro que mantenha assim, porque vai dar um número com infinitas casas decimais. Fica mais simples, mais elegante manter o seno de 4. Né? Ou se quiser substituir lá no final, beleza. Mas até aí eu acho que é melhor você manter. Ótimo, integral de seno de 4, que é uma constante na variável θ, vai ser a própria constante vezes a variável. Aí, vezes a variável θ. E aí aplica os limites de integração. Né? Lembrando que a gente tem esse meio aqui fora multiplicando sempre, é uma constante que está multiplicando essa integral. Aplicou os limites, não tem muito segredo, né? De cima menos de baixo, então aplica o limite π para θ, depois o limite de baixo, 0 para θ. O primeiro termo você consegue calcular, ou num zero, pelo menos. Esse aqui vai embora, né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. E eu parei por aqui, tá vendo? Um meio que multiplica seno vezes seno de 4 vezes π. Só passei o π lá para frente multiplicando 1, ficou π sobre 2 que multiplica seno de 4. Se quisesse fazer na calculadora, quanto que é seno de 4 vezes π dividido por 2? Você vai obter uma aproximação aí com uma, duas ou quantas casas decimais você quiser. Mas o resultado exato, né, sem nenhuma aproximação, é esse. Perfeito? Vocês estão me acompanhando? Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui, assim. Deu para acompanhar o raciocínio aqui? Quer dizer, não é difícil. Não é difícil. Você tem que estar esperto, porque no fim das contas não tem novidade nenhuma. A questão de conversão de sistema de coordenadas, já conhecia do cálculo lá do CGA, da geometria analítica. Eventualmente pode acontecer isso que aconteceu nesse, que você tem que aplicar uma técnica de integração, né? A gente usou a integral por substituição aqui. No anterior nem isso a gente fez, né? Foi integral direto. Mas tem a interpretação por trás. Então, tá feitinho aí, dá tempo da gente discutir. Coloquei um exercício aqui, ó. E aí eu parei de escrever, então vai ficar aqui, ó. Exercício, calcule, agora é com vocês, hein? A integral dupla na região R da função 3x mais 6y, né, integral de área, onde R é a região do semiplano superior limitado pelos círculos, hein? Não é circunferência, não, é círculo. X² mais y² igual a 1 e x² mais y²
quadrado igual a 9. Tá? Tiago mandou um não é 4. Não entendi o que não é 4. Se for do exercício anterior, depois você melhora aí a sua mensagem que a gente confere, tá? Mas nesse exercício aqui, mais uma vez, a gente precisa começar achando o... Ah, tá. Agora acho que eu entendi. Tiago, agora eu vi sua mensagem anterior. Tá. Isso, exatamente, Seuna. Também chamou a atenção. Isso, eu pus aqui, 2. Isso, não, é 4. Não tem nada de 2 aqui. 4. Sendo de 4 aqui. Esse cara é uma constante, né? Ele tem que aparecer tanto no, né, o limite de cima, menos o limite de baixo. Por sorte, não influenciou o resultado porque multiplicou por 0, né? Mas estava errado, é 4 aí. Obrigado pela chamada de atenção, Thiago, Seuna. Valeu. Isso aí. Tá, agora prosseguindo. Então, antes de começar, você tem que entender que região R é essa. Primeira coisa é isso, tá? Então, vamos começar por aqui, ó. Isso aqui é um círculo de raio quanto? Qual que é o raio desse cara? E o outro aqui. Quais são os raios dos dois círculos, né? Do primeiro e do segundo. Tranquilo? 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. Ótimo. Então vamos pensar assim, ó. Vou tentar fazer uma circunferência. Nossa, mãe. Aí. Pensar assim. Mais ou menos assim, né? Vou pensar então que é 1 e 3. Raio igual a 1. Tá? Isso aqui no centro. R igual a 1. E aqui R igual a 3. Deixa eu ver se eu faço melhorzinho assim. O R igual a 1 também. Só que ele falou que são dois círculos, né? Então não são duas. R igual a 1. Então vamos pensar assim, ó. Aqui tem um círculo. E aqui a gente tem outro círculo. Tá claro para vocês isso? Não vou deixar pintado não, só para você enxergar. Agora ele fala assim, ó, a região do semiplano superior. Então essa aqui é o plano, né? A gente desenha no plano XY. Tá? Então se você quiser colocar um eixo aí. Mais ou menos aqui assim. É o X, né? E o outro vai ser o Y, perpendicular. Então eu tenho um outro aí. Não pegou. Mas eu espero que você já tenha sacado aí. Qual região é essa, né? É a região entre os dois círculos. Então, a região R que a gente quer é essa região aqui, ó. Na parte superior, semiplano superior. Aí. Então, se ele só falasse no plano, né, a região entre R igual a 1 e R igual a 3, você teria um anel, né? Uma espécie de um anel. Agora aqui não. Você tem metade, né? Cortou ali. Então, a gente faz isso para entender a região R. Essa é a nossa região R. Tá? Toda amarela aí. Isso. Olhando para ela, como é que a gente define as nossas variáveis? R θ, né, na coordenada. Não tem como. Você vê que a região R, ela tem tendências aí, um pedaço de circunferência, né? Você vai ter que ajustar ela sempre por coisas que variam angularmente, né?
Então vamos lá, me ajudem. R e θ. R e θ. O R vai de quanto até quanto? Ah, o Murilo mandou aí. Beleza, pode. Né? Então a região amarela, se você quiser pensar assim, ela começa aqui e acaba aqui. Ou no lado negativo, né? Começa aqui e acaba aqui. Depende do lado que você quer começar e quer acabar. Então, nesse caso, a gente não começa no raio zero. Ela não vai desde a origem. Ela começa desde a borda ali da circunferência de raio 1 e vai até a borda da circunferência de raio 3. Então, ela vem desde o R igual a 1 até R igual a 3. Então, a primeira volta que ele faz, o raio já vale 1. Já está aqui, assim, vale 1. Aí ele faz a meia volta e cumpriu isso aí. Aí ele aumenta um pouquinho o raio, dá mais meia volta, claro, isso aí é um processo contínuo, né? Não vai ficar vazio entre um traçado e outro. Então ele não começa do zero, não. Ele vai começa no 1 e vai até o 3. Então ele é menor ou igual a 1, menor ou igual a 3. Qualquer coisa entre 1 e 3, incluindo tanto o 1 quanto o 3. Né? Lá no lado negativo, né, você vai ter menos 3 e menos 1. Não existe raio negativo, mas ele chegou na região negativa justamente porque o ângulo, né, fez ele girar até lá. E a nossa variação de ângulo, portanto, vai desde 0 graus, ou 0 radiano, né, até quanto? Meia volta, né, até π. Até π. Tudo bem? Henrique, Antônio, Seuna, quem mais respondeu aí? Murilo, tudo em ordem? Tá bom? Valeu, galera. Obrigado pelo retorno. Então a gente vai usar as coordenadas cartesianas por isso. Agora é com vocês, está na hora do intervalo, né? Eu vou parar. Quem quiser fazer, pode fazer. Tá? Já dá para fazer. Você já tem os limites de integração. Claro, você tem que transformar esses caras aqui em coordenadas polares, mas você já sabe a relação de x e y com r e θ. A gente fez lá no início da aula, tá? Então eu vou parando por aqui, vou dar os 20 minutos, e na volta do intervalo a gente confere quanto deu. Quem quiser fazer, já tenta fazer para tirar dúvida, eventualmente, na aula. Não fica só assistindo, né, que nem eu fiz no começo da aula, só mostrei os exemplos, resolvi, tenta resolver. Eu não fiz, ó. Tá aí, tem que fazer. Bom, fazer com vocês aí na hora do intervalo. Na volta do intervalo. 8h45, então a gente retoma. Tudo bem? Tranquilos aí? Até daqui a pouco, pessoal.